A gente tem semelhanças e diferenças. Talvez a gente possa explorar um pouco cada uma delas. Uma pandemia já era algo esperado e, na verdade, o que a Organização Mundial da Saúde fez foi reconhecer que há, do ponto de vista geográfico, uma expansão em termos de casos de países e a contrapartida quantitativa disso, em termos do crescimento exponencial, né? Mas desde dezembro, janeiro, o mundo já antevia que a decretação de uma pandemia era só uma questão de tempo. Então, as medidas preparatórias, que os países produzirem informação em tempo real, os países compartilharem informações para que a gente possa ter uma leitura do cenário global, ao mesmo tempo que é importante entender os comportamentos nos países e nos continentes, iniciativas como estratégias de disseminação da informação, quer dizer, as revistas científicas passam a criar um processo ágil de produção, de publicação de artigos que chegam contando essa história toda, e esses artigos ficam disponíveis, ou seja, estou simplificando aqui um movimento muito mais amplo, mas onde os países, liderados pelos seus sistemas de vigilância epidemiológica e, de certa forma, também pela Organização Mundial da Saúde, foram se preparando para aquilo que parecia só uma questão de tempo, de sair de um contexto asiático e ir para uma dimensão global, né? O que tem de semelhança com outras epidemias recentes, notadamente o H1N1 e outras variantes de vírus que desenvolvem síndromes respiratórias, como já aconteceu do próprio coronavírus e de outras mutações do vírus da gripe, né, para além do H1N1, H5N3, por exemplo, como uma doença de padrão de transmissão respiratória, a gente sempre espera um número grande de casos, né? Mas o que é importante que a gente tenha claro é que a gente ainda está olhando para o lado mais... a gente ainda está olhando para uma situação que a gente chama de olhando para os casos mais graves. Nós ainda não tivemos acesso à informação completa da China, de Hong Kong e mesmo da Itália, daqueles casos mais leves. Então a gente acaba tendo uma visão um pouco distorcida. Chama muito a atenção de qualquer pessoa olhar para um lugar onde as pessoas estão completamente paramentadas e num lugar de circulação restrita manejando pessoas graves, né? Mas é importante dizer que as pessoas graves, elas são menos de 15% do total de atingidos. Então, milhares de pessoas vão a óbito no Brasil todos os anos por gripe. Daí a justificativa da vacina para gripe, etc. Mas numa situação como essa de epidemia, isso desperta uma grande ansiedade de parte da população, porque a gente então, na verdade, dá visibilidade, né? O coronavírus é um dos tipos de vírus respiratório e ele causa um número X de mortes ano, né? Então a semelhança tem a ver com isso. Para a gripe a gente tem uma estratégia de imunização e isso diminui muito o impacto que possa haver, seja do número de casos afetados, seja de mortos em função da doença. Para o coronavírus a gente não tem isso, mas é importante que as pessoas saibam que de cada 100 pessoas que se infectam com esse vírus, 80 delas ficam bem e se recuperam completamente. 10, 15%, 20% no máximo fazem formas mais graves a ponto de precisar buscar um serviço de saúde, precisar de um atendimento já mais em nível avançado, como um suporte de UTI. Quer dizer, nós estamos falando do vértice de uma pirâmide. Agora me apareceu a expressão que estava faltando. Nós ainda estamos vendo o vértice de diferentes pirâmides, da pirâmide de Hong Kong, da pirâmide da China em especial, da pirâmide da Itália, por assim dizer, mas ainda falta entender um pouco melhor, porque o vértice da pirâmide ele não se mantém no ar, ele tem uma base. Qual é a base? São os casos menos graves. Os casos menos graves são manejados em casa, automedicados, não necessariamente tem necessidade de buscar atendimento no serviço de saúde. Então, à medida que a gente vai
vão passando as semanas e a gente passa a ter informações que são da base da pirâmide, esses números provavelmente vão diminuir, ou seja, não em termos de número absoluto de casos novos, né, casos acumulados, mas eu digo taxa de letalidade, taxa de mortalidade e a taxa de casos mais graves. Também, talvez até a taxa de infecção, a infectividade caia. Por quê? Porque à medida que a gente tem a base da pirâmide, a gente diminui a relação entre o numerador, mortes, e o denominador, casos afetados. Não sei se eu consigo explicar assim. Então a gente ainda está olhando para um cenário muito adverso, mas a perspectiva é que a gente possa ter um grande número de casos no Brasil e, portanto, se espera que tenha proporcionalmente um grande número de óbitos. Mas isso acontece ano a ano em função das doenças respiratórias. Agora a gente está dando maior visibilidade para isso pelo ineditismo, pela falta de defesas, pela singularidade da epidemia. Mas é importante chamar a atenção de que esse cenário ele acontece de tempos em tempos e ele acontece com grande frequência na gripe, e a gente não vê as pessoas se importando muito com o número de casos e de óbitos numa base anual no Brasil em relação à gripe, entende?